Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Políticas Públicas, SUS e Direitos Humanos. Lembrando mais uma vez que essa aula de hoje é do dia 1º de outubro de 2021. Dando prosseguimento aos nossos conteúdos, então. Semana passada foi semana de prova, de entrega de trabalhos, atividade avaliativa. Ainda estou em processo de correção, mas alguns elementos já é possível levantar a partir das que eu já corrigi. Muito plágio, né? É claro que não são todos, e tem trabalhos muito bons e que mereceram notas cheias, mas, por outro lado, alguns trabalhos que reflete um aluno que não está acompanhando os conteúdos, não está estudando as aulas, não está interessado em compreender esse universo, não. Muito plágio, né? Ixi, poderia citar uns 3 sites aqui que tiveram muita cópia do site, né? E os alunos ficam fazendo recorte de texto, de diversos textos, e tenta juntar e formular. É um atraso, porque além de não refletir a sua opinião, as ideias que estão na sua cabeça com relação, sobretudo, ao documentário que a gente propôs a vocês, que assistisse e fizesse uma resenha, mas muitos não quiseram fazer isso não, plagiou mesmo, né? E assim, como educador, a gente não pode tratar isso como natural, porque não é, isso é fraude. E é um risco, né? Todo mundo sabe que quando faz fraude está correndo risco. Esse é o mundo, né? Ser injusto fosse diferente, né? Se todo mundo pudesse fraudar e nada acontecesse, então esse mundo seria uma loucura. Muitos a gente não consegue identificar, porque assim, mais de 60 trabalhos, então você vai lendo, mas aí você consegue relacionar um com o outro, vai buscar e acha tudo igual. Quando vê uma elaboração muito bem feita, né? Aí você fica em dúvida se é do aluno, se eu jogar na rede encontra, então isso que a gente conseguiu, é lógico que a gente tirou nota, alguns deu 0, quem fez o trabalho como devia, a gente deu nota cheia, tá? Mas não vejo a hora de voltar para a sala de aula. As coisas lá são mais autênticas do que nesse espaço aqui. Acho que a pandemia fez muito mal à nossa nação. A gente está desenvolvendo alguns atributos que não tínhamos. Mas vamos lá, a gente na primeira aula discutiu o plano de ensino, na segunda aula a gente discutiu os elementos introdutórios da teoria geral do Estado, discutiu um pouco a ideia dos alicerces do capitalismo, do socialismo, da social-democracia. Naquela aula a gente discutiu então que o SUS ele é gestado no momento da polarização, né? Esquerda-direita, socialismo-capitalismo, a gente passou por esse momento. E o SUS veio meio com a cara do social, né? A gente quer um Estado, então, que seja provedor, na concepção do SUS, um Estado que seja provedor, que cuida do ser humano, que garante os mínimos universais partilhados, né? Mínimo de renda, de educação, de saúde, de emprego, de lazer, recreação. A gente prima pela dignidade humana, então essas coisas não podem ser vinculadas a ter ou não ter dinheiro, né?
quem não tem dinheiro, o Estado tem que prover assim que o suspense. E por isso que ele pensa em saúde pública, né? Não privada, mas saúde pública, né? Essa ideia de que se não tem para todos, dê primeiro a quem mais necessita, mas dê. Vincula nenhuma condição, né? Artigo 196 da Constituição Brasileira, de 1988, diz que saúde é direito do cidadão e dever do Estado, né? Mediante as políticas de saúde. Então, assim, não tem senão. É direito do cidadão e dever do Estado. Não está falando que se ele tiver dinheiro, se depende da raça, da condição econômica, até estrangeiro está no Brasil tem direito à saúde. Então, aqui nos seus países a lei diz isso, né? Saúde é direito cidadão, sob quaisquer circunstâncias, de dever do Estado. Hoje a gente então vai introduzir o tema da reforma sanitária brasileira. Na aula passada a gente discutiu a história da saúde pública no Brasil, a gente viu que desde sempre a saúde então desde sempre a saúde é a prioridade do povo brasileiro, né? Na necessidade. Se perguntar nos últimos 20 anos, qual que é a prioridade da política brasileira para qualquer cidadão brasileiro é saúde. Hoje, acabou de sair uma pesquisa perguntando de novo quais as maiores necessidades do povo brasileiro. Pasmem vocês, não foi o emprego, o problema não foi o desemprego, o problema não foi a pobreza, a carestia, o problema não foi a corrupção, o problema primeiro foi saúde. Até porque sem saúde você não tem mais nada, né? Então, realmente é a prioridade das prioridades. Então, a gente viu na aula passada que desde o tempo do Império que a saúde não tem esse tratamento prioritário com o qual o povo brasileiro tanto pede, tanto, né, suplica. E governos entram, governo sai, a saúde ainda carrega problemas crônicos, problemas antigos. A gente tem posto de campeão em muitas coisas que nos fazem vergonha, né? Somos campeões em morte materna, somos campeões mundiais em hanseníase, em distribuição de renda que gera doença, né? A desigualdade social é tremenda. A ideia do documentário Ilha das Flores era para despertar isso em vocês, né? Se a gente está no SUS e fala de promoção de saúde, a gente então vai ter que evitar que a doença acometa as pessoas. Promover saúde, prevenção, é antes de adoecer. Para a gente, então, prevenir as pessoas de adoecer, a gente tem que saber os fatores de risco. O que causa as doenças nessas pessoas? Porque aí a gente vai lá e elimina esse fator de risco e aí a gente está fazendo prevenção. Sem o risco, a pessoa não, sem estar exposto a risco, ela não vai ficar doente, né? Então, quando a gente vai buscar as causas do adoecimento no Brasil, a gente vai ver que é desigualdade social. A gente vai compreender que nas classes menos abastadas, quanto maior a pobreza, mais se distribui doenças. E como é que a gente vai eliminar fator de risco da vida das pessoas? Tem que eliminar a pobreza. Se a gente entende hoje, o mundo inteiro concorda que as causas da doença estão nos condicionantes sociais. É a condição socioeconômica da pessoa que leva ela a adoecer mais cedo ou mais tarde. Quando você vê os indicadores de doença, você vai ver que nos bairros onde moram as pessoas mais ricas, as doenças se distribuem de menor grau. Quanto maior a pobreza do bairro, mais doença tem lá. Então a gente tem que combater a desigualdade social, se a gente quiser prevenir doenças. Tá? Então é uma
Uma questão, num contexto mais amplo, é um problema da sociedade brasileira. Vamos lá. Falamos ainda na aula passada do episódio vergonhoso que tivemos chamado Revolta da Vacina. Muitos ainda, né? Uso dessa autoridade médica para cuidar das pessoas, né? Vamos relembrar. Antes do Ministério da Saúde era a polícia médica que cuidava de doentes. Vocês imaginam a polícia cuidando de doente? Não tem a menor chance, né, disso dar certo. Mas era o que existia, né? E a polícia usa de força, de autoridade. E a gente quis vacinar as pessoas na marra, vacina obrigatória. E as pessoas não compreenderam aquilo, porque era a primeira vacina chegada ao Brasil, por Oswaldo Cruz, que trazia da Europa. O povo não entendeu e se revoltou, não quis deixar se vacinar. Pegou em armas, né, para se defender. Então, o que a gente aprende com esse episódio? Que não dá para fazer saúde, cuidar do doente de forma autoritária. Eu sei o que é bom para você. Quando o paciente questiona a nossa conduta, a gente fica bravo, usando de autoridade de doutor. Isso é besteira, né? Para cuidar do outro, você precisa se aproximar do outro, ter relação de afeto, de cuidado, precisa gostar do outro. E gostar do outro que é diferente de você, que se veste diferente, né, com a roupa rasgada, que cheira diferente que você, tem um cheiro mais forte, às vezes desagradável, higiene precária. Pessoa que fala diferente de você, tem uma linguagem bem precária. Para ser um bom fisioterapeuta, a gente tem que gostar das pessoas, gostar de gente, gostar de pegar, manipular gente. E gente de qualquer nível. A gente não vai escolher qual tipo de gente a gente vai gostar ou não. Se estiver escolhendo é porque não gosta de gente, está fazendo na marra, né? Forçado. Ok? Então a gente tem algumas lições aí da história de saúde pública no Brasil. Uma delas é o uso da autoridade sanitária para cuidar de doentes. Isso não cabe mais no mundo moderno. Vamos lá, de bate-pronto, falar então de reforma sanitária brasileira. O que é reforma sanitária brasileira? A gente sabe que o Brasil tem uma longa história de construção do SUS, né? Que vem desde o tempo do Império, a gente viu isso na aula passada, mas que em 1988 a gente funda o SUS, a gente cria o Sistema Único de Saúde. Em 1988, o SUS é novinho, o SUS é um adolescente, né? Muitos de vocês é mais velho que o SUS. Mas ele não nasce, a história do SUS não acontece em 1988. É uma história que vem se desenlace, desenlace dessa história ocorre desde o tempo do Império, na década de 60, 70, muito forte. Final da década de 80 foi o estupim e a gente então reformou todo o sistema de saúde brasileiro e criou um novo sistema e deu o nome de SUS, tá certo? Hoje a gente vai ver então que história foi essa, quais os marcos dessa história, né? Quais os acontecimentos mais importantes dessa história. Então a gente vai ver, na verdade, alguns eventos que ocorreram no Brasil e que a gente então se juntar a todos esses eventos, a gente chama todos esses eventos de reforma sanitária brasileira. Tudo bem? Vamos imaginar um momento pós-guerra, né? O que a gente vai ver hoje é que vários países construíram seus modelos de saúde de forma diferente. Dificilmente
O modelo de saúde é, de forma comparativa, é igual a outros. Mas a gente tem, na verdade, se a gente fosse analisar todos esses modelos de saúde, Estados Unidos, Europa, né, América Latina, se a gente pegar esses modelos de saúde desses países, de todos os países do mundo, a gente vai ver, na verdade, resumidamente, basicamente, dois tipos de modelos. Os modelos universais, ou seja, todos têm direito à saúde, saúde é um direito, né? E o Estado tem por dever fornecer, esses são chamados modelos universais, ou então países que não optaram, né? Não, naquele país não tem direito à saúde, as pessoas, então, o Estado não tem o dever de ofertar, às vezes oferta, mas não está lá na Constituição que é dever do Estado. Então, na maioria das vezes, ele não oferta e esse acesso à saúde está vinculado, então, a ter capital, ter dinheiro para pagar no sistema privado. Tá certo? Aí vocês podem dizer, mas nos países ricos, os modelos de saúde são bons. Nos países pobres, os modelos de saúde são ruins. Negativo. Reconsidera. Ressignifica esse pensamento. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que ainda é a maior potência econômica mundial, tem o pior sistema de saúde pública do mundo. Estados Unidos. E um modelo que é referência, que é o canadense, que fica ali do lado dos Estados Unidos, na América ainda, um país que metade é gelo, né? Metade do ano é inverno rigoroso, abaixo de zero, mas um país que tem um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo é o canadense. Tem outros, mas vamos citar esse para ficar na América. Estados Unidos e Canadá é muito próximo ali. E Canadá não é um país pobrezinho, mas nem chega aos pés da potência econômica americana. Né? Então, não é porque o país é rico que tem um sistema de saúde bom. Então, ressignifique isso aí. Antes de eu pegar Cuba, Cuba é modelo de saúde pública para o mundo, pasmem vocês, e é um país extremamente pobre. Né? Mas eles têm saúde lá como direito cidadão, dever do Estado, né? Eles priorizam, né? Escola médica lá forma médico mais do que necessitam, tanto que exporta médico para o mundo inteiro, para o Brasil, inclusive, né? Tivemos o programa Mais Médicos aqui recentemente, que tinha muitos médicos de Cuba trabalhando no Brasil, né? Sobretudo nas periferias, nas tribos indígenas, onde o médico brasileiro não quis ir, então os médicos cubanos vieram e ocuparam esse espaço, né? Várias polêmicas aí, que uma hora ou outra a gente pode discutir, mas o que é fato? Saúde pública em Cuba é modelo para o mundo, né? Não estamos falando de um país rico, não, pelo contrário, um país muito pobre. Mas tem um modelo mais social do que Estados Unidos. Vamos começar a falar disso. Como eu falei, a reforma sanitária brasileira é o conjunto de eventos que a gente vai discutir um a um. E se eu juntar todos esses eventos aqui desse slide, então eu vou ter o que a gente chama de reforma sanitária brasileira. Que eventos são esses? Bom, vamos imaginar lá a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os países quase que todos muito destruídos pelas duas guerras seguidas. Acaba a Segunda Guerra e as pessoas voltam para suas nações e começam a reformar o país, né? Já que estava todo destroçado, quase todos os países, por isso que chamou Guerra Mundial, se envolveram na guerra, então tiveram, né, bastante problemas e alguns muitos destruídos, muito prejudicados, em função da guerra, e
eles, quando acaba a guerra, todas essas nações voltam para se reorganizarem, reformarem suas estruturas, fazer suas reformas econômicas, fazer suas reformas sociais, dentro das reformas sociais, a reforma de saúde. Então, nesse momento do final dos anos 40, os países do mundo tinham uma preocupação. A gente vai estruturar o sistema de saúde, mas qual sistema de saúde é melhor? Como que tem que ser esse sistema de saúde do meu país? Qual a melhor forma? De que forma eu tenho que estruturar o meu sistema de saúde? Isso era uma preocupação inerente a todas as nações, já que todas se encontravam em forma de reorganização de suas políticas, né? Então, se faz uma conferência de saúde, uma conferência internacional de saúde em Alma-Ata. Então, o que é a Alma-Ata? A Alma-Ata não é a fruta, a Alma-Ata não é a pessoa, não é a mulher. A Alma-Ata é uma cidade. Cidade lá no Azerbaijão, até então, onde os técnicos do mundo, os especialistas do mundo inteiro se reuniram, né, os mais envolvidos com problemas da saúde, se reuniram nessa cidade para pensar qual os melhores modelos de saúde como referência para os países reestruturarem seus modelos. Né? E eles ficaram dias e dias lá. Ao final dessa conferência, eles construíram um relatório de todas as discussões. Esse relatório está disponível na rede, é só buscar lá o relatório da Conferência Internacional de Saúde de Alma-Ata. E o que esse relatório dizia? São dezenas de páginas, não dá para resumir, mas de forma bastante reducionista, a Alma-Ata conclui o seguinte: enquanto os povos do mundo não aplicarem recursos humanos, pesquisa, recursos, dinheiro, na atenção básica em saúde, na atenção primária em saúde, os problemas do mundo não se resolverão. Então, a Alma-Ata conclui, então, que os países têm que estruturar modelos de saúde, sistemas de saúde, com fortalecimento da atenção primária em saúde. Pronto, é a conclusão de Alma-Ata. Professor, e o que é essa história de atenção primária? Então, todos os sistemas de saúde, eles se dividem em três partes. É uma pirâmide, na verdade. Atenção primária em saúde, atenção secundária em saúde, atenção terciária em saúde. Os modelos de saúde se dividem assim, tá? E o que é primária? O que é saúde primária? É a saúde mais básica. É aquela do postinho, lá no bairro, do PSF. Atenção primária é aquela medicina de comunidade, saúde de família. É o que a gente tem no Brasil hoje, que tem o nome de Programa de Saúde da Família. Atenção primária, então, se faz no espaço comunitário. Lá onde as pessoas nascem, crescem, adoecem e morrem. Lá onde ele mora, né? Então, a Alma-Ata diz assim, é nesse locus, é nesse nível que tem que se investir fortemente. Senão, os problemas de saúde não se resolverão. Professor, e o que é atenção secundária? Secundária já não é na comunidade. Secundária já é no ambulatório e alguns hospitais de médio porte, baixo porte. Secundária. Terciária, professor. Terciária já é alta complexidade em saúde. Os exames de ressonância, tratamento para câncer, hemodiálise, transplante, alta complexidade do sistema. É terciária. E o nível hospitalar? Então, se eu fosse de forma bem grosseira traduzir, primária na comunidade, secundária no ambulatório, na policlínica, né? No especialista, e o terciário no hospital, né?
com os procedimentos de alta complexidade. E o que a Alma Ata concluiu? Não é no hospital que se fortalece a saúde. Não é no ambulatório que se fortalece a saúde. É na comunidade que se fortalece a saúde. Porque ali é o espaço privilegiado para fazer promoção e prevenção. Promoção de saúde e prevenção de agravos. Como assim, professor? Se faz prevenção e promoção antes do adoecimento. Se você estiver lá na clínica esperando o paciente chegar, ele só vai chegar lá doente. Então você não vai fazer promoção de saúde mais, já está doente. Vai tratar. Aí é tratamento, não é promoção nem prevenção. Se você esperar o paciente chegar lá no hospital, procurar você lá, ele vai chegar doente. Ou você acha que as pessoas vão procurar clínica, policlínica, hospital se não estiver doente? Né? Por isso que a Alma Ata dizia, não é no hospital, não é no ambulatório. Esses espaços precisam, mas o que tem que ser mais fortalecido é a atenção primária, que no Brasil a gente chama de atenção básica. Tá certo? Então separe atenção primária, secundária e terciária. A Alma Ata dizia, fortalece a atenção básica, primária. Faça promoção de saúde, faça prevenção, e aí o sistema de saúde vai funcionar. Bom, acabou a Alma Ata, é uma conferência, as pessoas só discutem e planejam, mas não tem poder de executar nada, são uma propostas, e todos os países retornam às suas bases. E o Brasil também participou, foi consignatário de Alma Ata, e a gente, né, está no nosso país agora para reestruturar a nossa saúde. A gente vivia, nessa época, a luta pela redemocratização do país. Como a gente discutiu na nossa primeira aula, o Brasil teve aí um momento da nossa história política em que a gente ficou muito dividido, socialismo e capitalismo. O exército brasileiro, então, alegando que tinha risco de virar comunismo no Brasil, ele fecha o Congresso Nacional, caça os direitos políticos de todos os deputados, senadores, governadores, institui, então, a ditadura no Brasil, né? E aí não tem eleição mais, o Exército, então, as Forças Armadas é que dita as regras, é que ocupa os espaços, é que faz a gestão do país. E a gente era para durar 3 meses e durou 25 anos de ditadura, né? E as Forças Armadas gestando o país, gerindo o país, né? Quem falasse mal, então, era preso, era extraditado, né? Quem lutasse contra também tinha a mão forte do Estado, né? Contra essa pessoa. Mas no final dos anos 80, a gente estava aí no momento posterior, em que as Forças Armadas já estavam enfraquecidas, lutas pelas diretas já. O que era direta já? Era que se acabasse a ditadura e que se reelegesse democraticamente nossos governantes, né? Muitos de vocês já nasceram num país democrático, mas nem sempre foi assim. A gente está falando aí de 85, em que estava terminando o modelo militar brasileiro, né? E a gente, então, tem essa momento em que as Forças Armadas é que controlava tudo no país. Só que no início dos anos 80, o sistema de saúde brasileiro, na mão das Forças Armadas, estava muito ruim, né? Mortalidade infantil muito alta, trabalhadores trabalhavam 12 horas, 10 horas, ficava doente, não tinha modelo de saúde para cuidar. A gente viu na história da saúde pública brasileira que os militares eles financiaram hospitais privados, né, a fundo perdido,
para cuidar dos trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores formais, o que não tinha acesso à saúde pública. Mas esses hospitais eram privados, e quem pagava os custos era o governo militar, né, para os trabalhadores. Mas chegou uma hora em que esses hospitais reclamavam muito de que os repasses estavam sendo atrasados, os valores não estavam sendo atualizados, e eles não queriam mais atender trabalhadores para que o governo pagasse eles, porque o governo não estava pagando direito nem no valor que eles entendiam devido. Apesar de ser hospitais financiados com dinheiro do trabalhador pela mão do governo brasileiro, um governo militar, eles chegou uma hora que eles faziam descredenciamento em massa. E o sistema de saúde, então, piorou muito, né? A gente viu isso um pouquinho na aula passada. A gente viu, então, que essa situação de saúde pública muito ruim, as mães muito desesperadas porque tinham filhos, mas não sabia se o filho ia sobreviver diante de tanta doença, tanta falta de assistência, começa então um movimento popular em saúde. Essas donas de casa, né, começam com as reuniões clandestinas, porque a ditadura não podia saber, o governo militar não gostava dessas reuniões, né, podia entender que era motim, que era revolta. Então eles se escondiam, eles reuniam de forma escondida mesmo, clandestina, e iam se reunindo e esses grupos iam aumentando. Esse grupo de mulheres, eles sofrem adesão de seus maridos, que faz parte dos sindicatos. Então, quando o sindicato incorpora esse movimento, ele fica forte. Professores de saúde, de medicina, das universidades públicas também, muitos aderem a esse movimento. Eu sei que o movimento popular em saúde, ele ganha corpo, cria canais de comunicação entre as cidades e começa a se transformar num grande movimento popular em saúde, né? Eles faziam reuniões, pegavam seus megafones, iam para a rua protestar contra a falta de saúde no país. O que a gente vivia na época era a cidadania regulada. O que é isso? Quem tem dinheiro, direito à saúde é quem tinha carteira assinada, quem não tinha, né? E aí lembrar que na década de 70 a gente tinha aproximadamente 120 milhões de brasileiros, 70 milhões tinha carteira assinada, mas 50 milhões não tinha, então praticamente 40% da população não tinha acesso à saúde, morria nas portas dos hospitais. E esse estado de calamidade é que criou essa revolta, esse movimento popular em saúde, né? Bom, a gente tem então a eleição de uma pessoa desse movimento, que é um médico sanitarista chamado Sérgio Arouca. Ele fazia parte do MOPS, né? Ele consegue se eleger deputado pelo Partido Comunista do Brasil, então a essência dele é de esquerda, é socialista, e ele, então, tem a ideia de criar a 8ª Conferência Nacional de Saúde. A gente falou um pouquinho na aula passada disso. Houveram 7 conferências nacionais de saúde e em 1986 ocorreu a 8ª. E por que a 8ª é um marco da reforma sanitária brasileira e as outras 7 não tiveram importância? Porque uma conferência de saúde é o momento em que você planeja a saúde para os próximos 4 anos. Então, há esse momento de sentar alguns dias e planejar a saúde para os próximos 4 anos, decidir quantos hospitais vai abrir, quantos laboratório, medicamento, posto de saúde, o que vai construir com o dinheiro, o que vai fazer com o dinheiro da saúde. Então, essas pessoas se reúnem e faz lá como que eles vão gastar todo o orçamento da saúde.
era feito de forma centralizada em Brasília, no Ministério da Saúde. Então, as pessoas, tecnocratas que não conheciam a realidade local dos confins do Brasil, né, que são várias realidades diferentes, mesmo sem conhecer, eles planejavam a saúde para os próximos 4 anos. E Sérgio Arouca entendia, Sérgio Arouca e os sanitaristas entendiam que isso não era um modelo ideal. Quem tinha que planejar a saúde era a própria população da localidade. Se a Alta Floresta tem problema de saúde, quem sabe é a Alta Floresta, não é Brasília. Então é a Alta Floresta que tem que planejar. Então Sérgio Arouca e os sanitaristas têm uma grande ideia. Ele consegue aprovar a proposta da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ou seja, a próxima conferência, que seria em 1986, ela seria de forma participativa, não seria mais feita por tecnocratas do Ministério. Mas ele ia levar para Brasília as pessoas que realmente sabiam dos problemas de saúde e eles iam planejar. Mas como levar, né? A gente está falando de 120 milhões de brasileiros. Como levar as pessoas em Brasília, né, para planejar a saúde? E Sérgio Arouca tem uma grande ideia. Sérgio Arouca, que eu falo, ele não fez sozinho, né? Ele é o símbolo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, mas tem vários sanitaristas que pensavam igual ele. Ele ganha mais destaque porque ele era o deputado, né, eleito pela base, por essas pessoas. Qual foi a ideia desses sanitaristas? Eles, então, criam as conferências municipais de saúde. Então, vai ter um dia, vamos imaginar lá, 10 de agosto, todo município brasileiro faz sua conferência municipal de saúde. A ideia de Sérgio Arouca e seus sanitaristas foi tão bela que funciona até hoje é da mesma forma, tá? Mas nem existia SUS ainda. A gente está falando em 86 e o SUS só nasce em 88. Então, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi organizada da seguinte forma. Todos os municípios, 3.500 municípios na época, hoje já são mais de 5.600, mas todos os municípios faziam sua conferência municipal de saúde. O que era isso? A prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, então, convidava toda a população, eles ficaram 3, 4, 5 dias lá reunidos e discutiam todos os problemas de saúde do município e botavam esses problemas num grande relatório. E pronto. Todos os municípios fazem suas conferências municipais. No último dia da conferência, elege-se os delegados. Delegados da conferência. Elege lá 4, 5 delegados, cada município. Para quê? Para ir para a Conferência Estadual de Saúde. Primeiras municipais. Elege delegados que vão para as estaduais. Quem que participa da conferência municipal? Qualquer pessoa, qualquer população, qualquer cidadão interessado. É aberto. Quem participa da estadual de saúde? Os delegados municipais. Então vamos imaginar Mato Grosso, 141 municípios, todos fazem sua conferência municipal de saúde, 141 municípios. Faz lá no município, cada um faz a sua, vamos imaginar lá no período de agosto. Em outubro se faz a Conferência Estadual de Mato Grosso, então esses delegados vêm tudo para Cuiabá, os eleitos, de 141 municípios, vem tudo para Cuiabá, aqui reúne 4, 5 dias, também faz um monte de... levanta os problemas de saúde do Estado, né? Faz também um grande relatório e faz as propostas de solução para esses problemas e elege no último dia da Conferência Estadual seus delegados. Delegado da Conferência Estadual. Para quê? Para posteriormente irem para a Conferência Nacional de Saúde que acontece em Brasília. A Conferência Municipal acontece no município. A Conferência Estadual acontece na capital do estado. E a Conferência Nacional ocorre em Brasília. O que é uma conferência?
É o momento em que se planeja a saúde para os próximos 4 anos. De forma que dessa estratégia organizacional, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, então, reúne de forma representativa todos os municípios em Brasília, porque eles são eleitos nas suas bases, e leva seus problemas de saúde para Brasília, para a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Isso aconteceu em 1986. Puxa vida, agora, dessa vez, uma conferência participativa com toda a população brasileira de forma representativa, né? Reunida em Brasília para pensar saúde. Vamos lembrar que as pessoas que foram para lá, porque quando o município chama para a conferência municipal, quem que foi? O MOPS. Aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam envolvidas com aquele movimento popular em saúde, lá nas suas bases. Quando foi para a conferência estadual, quem estava lá? O MOPS. Quem foi para a conferência nacional, quem estava lá? O MOPS. Né? Se eles falavam nas reuniões, suplicavam, mas ninguém escutava, agora eles tinham um espaço lá em Brasília para criar um documento oficial de tudo que eles pensavam em termos de problemas de saúde do Brasil e o que tinha que fazer para solucionar esses problemas de saúde no Brasil. 8ª Conferência Nacional feita, relatório pronto, e a gente, então, não tinha ainda um sistema novo de saúde, a gente não tinha o SUS, e se a gente for de forma bastante reducionista, tentar resumir o que essas pessoas escreveram nesse relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que, da mesma forma que o relatório de Alma Ata, o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde também é livre, está na internet, é só fazer a busca que vocês encontram, né? Relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986. Se a gente fosse resumir o que está escrito naquele relatório, eu reforço, está livre a todo mundo, a gente vai encontrar lá o arcabouço do SUS, o esqueleto do SUS, as bases do SUS. Não tinha nem nome ainda, mas já estava escrito lá um sistema que fosse universal, um sistema que fosse integral, um sistema que fosse equânime, que a saúde seria direito do cidadão, né? E independente de ter dinheiro ou não, independente de raça, cor, religião. O que está escrito nesse relatório é o que a gente chama de SUS hoje. O que eu estou dizendo, então, é que o SUS é criado pelo Movimento Popular de Saúde. O ideário do SUS, as bases, os baluartes, é criado na 8ª Conferência Nacional de 1986. Tudo bem, mas uma conferência ela não executa, como eu falei, ela só faz propostas, só faz relatório. Ela aponta ali quais são os problemas e como tem que resolver esses problemas, né? Na ideia dela. E vamos pensar que são muita gente pensando no mesmo problema e apontando solução. Esse relatório, então, é oficializado, é entregue às autoridades e nada acontece. Esse relatório falava que tinha que se reformar o sistema de saúde, mas ninguém reformou. Ninguém fez nada. Passou 1986, fez nada, acabou o ano, não fez nada, passou 1987, não fez nada, 1988, não fez nada. Esse movimento popular em saúde, então, volta para a rua. Começa de novo as manifestações.
1988, gente, foi o ano que se criou a última Constituição do Brasil, é a Constituição vigente até hoje, chamada de Constituição Federal Cidadã. Como é que se escreve uma Constituição para um país? A gente vota, foi meu primeiro voto, a gente vota para deputado constituinte, que é um deputado que não é igual hoje, que você vota num deputado federal e ele vai lá para Brasília. Quando se vai reescrever uma Constituição, você tem que eleger deputado constituinte. O que é esse deputado constituinte? Ele vai lá para Brasília, deputado federal constituinte, para escrever uma nova Constituição para o Brasil. E por que é eleito? Porque ele tem que ir lá te representar, você votou nele, né, nas ideias dele, para ele levar e garantir lá na Constituição o que você entende que tem que estar lá na Constituição, o que você entende que tem que se fazer, né? Não dá para 212 milhões de brasileiros se reunir numa sala e escrever uma Constituição. Isso seria democracia direta. O que nós temos no Brasil é democracia indireta. Como não cabe todo mundo lá, a gente elege nossos representantes e eles levam nossas ideias para lá. Tudo bem? E assim foi feito em 1988. Nossa Constituição já estava muito ultrapassada, o país entendeu que estava na hora de fazer uma Constituição nova, as leis estavam ultrapassadas, e se fez, então, uma nova Constituição para o Brasil, né? Nessa época, esse movimento popular em saúde começa a coletar assinaturas para fazer um grande baixo-assinado para que se garanta lá na Constituição a criação do SUS, que, repito, nem esse nome tinha ainda. Mas esse movimento popular em saúde, então, organizado nas suas bases, fez pressão, coletou assinaturas, né? 54 milhões de assinaturas, para ser mais preciso, e eles mandam esse baixo assinado para Brasília na época da Constituição Federal para pressionar os deputados a garantir na Constituição a criação de um novo modelo de saúde para o Brasil. E que garantisse lá as coisas que já tinha sido discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, só precisava garantir em lei, já que conferência não é lei, é proposta. Isso acontece, né? Vamos entender, então, que o SUS foi uma emenda popular em saúde. A gente erroneamente entende que só quem pode criar lei é o legislativo. A ideia do sistema das 3 rédeas, né, de Rousseau. Poder executivo, que é governador, prefeito e presidente, executivo, eles executam. Poder legislativo, que é a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa Estadual, e a Câmara Federal, né, Congresso Nacional, senadores e deputados, formam o legislativo e eles fazem as leis. E o judiciário? Quando essas leis não são cumpridas ou há divergência de entendimento, entra o judiciário, sistema do equilíbrio das 3 rédeas, né? Além dos deputados do sistema dos legislativo, né, vereador, deputado estadual, ou deputado federal e senador, além deles poderem fazer lei, tem outra forma de se fazer lei no Brasil. Você pode fazer uma lei, é só você conseguir o número de assinaturas necessárias. A última lei que a gente fez por emenda popular foi a lei da ficha limpa. Ou vocês acham que os deputados iam fazer uma lei contra eles mesmos? E a lei da ficha limpa é aquele que impede o candidato com nome sujo, né? Condenado. Primeira e segunda instância. E tá uma briga aí para ver se terceira instância também ou não. Mas o que é fato? É a lei da ficha limpa foi criada pela população brasileira, através de
Muitos de vocês assinaram sem nem ver, porque hoje a assinatura é por internet. Mas na época do SUS não era isso, era assinatura mesmo, tá? Então, o que é fato? O SUS nasce por uma emenda popular em saúde. 54 milhões de brasileiros em baixo assinado, então, propõem a reforma do modelo de saúde no Brasil. Havia, nessa época, 3 grupos tentando implantar seu próprio modelo de saúde. Tinha o MOPS tentando implantar o SUS. Tinha o sistema privado tentando implantar um sistema privado, porque o SUS falava Sistema Único de Saúde, então era único, era só público. Sistema privado queria garantir saúde privada, né? Porque eles querem explorar a doença para acumulação de capital, então tem interesse no lucro, e eles têm muito dinheiro para convencer deputado e senador. Então, eles também queriam lá que os senadores votassem a favor deles. E ainda tinha um terceiro grupo, que era o antigo INAMPS, que queria que ficasse tudo igual que era, que não reformasse. Né? E o Movimento Popular em Saúde queria que reformasse, que fosse saúde pública somente. Por isso que recebeu esse nome, Sistema Único de Saúde. Né? Bom, mas aí está todo mundo fazendo pressão, os deputados escrevendo a Constituição. Pronto. Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Nacional, levanta o livro, chama, aqui está pronto, escrevemos a nova Constituição brasileira. Né? Quando todo mundo abre o livro, depara, então, primeiro, com uma coisa que nunca tinha ocorrido em nenhuma Constituição do Brasil. Todas as outras constituições anteriores à de 88, nenhuma constituição tinha a palavra saúde. A saúde era embutida em previdência social, nem se falava em saúde. E a Constituição de 88, incorporando a emenda popular em saúde, a pressão do movimento popular em saúde, incorpora, então, 5 artigos. O artigo 196, 197, 198, 199 e 200. 5 artigos da nossa Constituição Federal são destinados apenas para a questão da saúde. O artigo 196 abre na nossa Constituição o tema saúde e diz assim: saúde, a partir desse momento, passa a ser direito cidadão e dever do Estado. Saúde é direito cidadão e dever do Estado. Parece besteira isso. Mas o que está escrito lá é que ninguém agora pode morrer na porta do hospital. Porque isso é crime. Sonegação de direito. Toda necessidade em saúde de um cidadão, o Estado tem que prover. Isso é lei, está na Constituição, no artigo 196. E não banalize isso, não. Porque muitos países aqui da América não tem isso. A maioria dos países do mundo não tem isso na sua Constituição. Uma das constituições que mais aproxima da brasileira no quesito de saúde é da África do Sul, que diz assim, aqui na África do Sul, saúde é direito cidadão e dever do Estado. Vírgula. A medida da capacidade do Estado. Está dizendo que lá na África do Sul, se o Estado tiver condições de ofertar, ele oferta, mas se ele estiver em crise, ele pode negar a oferta de saúde. No Brasil, na nossa Constituição, não tem essa vírgula e esse mais, não tem condição nenhuma. É direito cidadão e dever do Estado. Pronto, direito líquido e certo. Sérgio Arouca, lá no Leito de Morte, ele falava assim que depois da promulgação da Constituição, estavam os 2 grupos lá comemorando. Aquele grupo do MOPS, que queria saúde pública universal,
né? O Estado fosse obrigado a fornecer saúde, independente de pagar ou não. Estava comemorando suas bandeiras na mão, mas aquele movimento da saúde privada também estava comemorando, aí ninguém entendeu nada. Aí quando vai ler o texto constitucional, vai ver. O artigo 196 atende o MOPS, transformando a saúde num direito e não numa mercadoria. O que quer dizer é que, pagando ou não pagando, você tem direito. Mas o artigo 198 diz assim: saúde no Brasil é livre a iniciativa privada. O que quer dizer que a gente criou dois sistemas paralelos, um público e um privado. Quando diz assim, a saúde no Brasil é livre à iniciativa privada, está dizendo assim, pode explorar o outro para ganhar, o doente para ganhar o dinheiro dele. Se ele quiser comprar a sua saúde e você tiver a saúde para vender, né, o sistema de saúde para vender tratamento para ele, ele quiser pagar, é livre. Você vende e ele compra, pronto. Né? Então, ó, apesar da gente ter esse sistema único de saúde, não é o sistema único. A gente, na verdade, tem 3 sistemas de saúde convivendo, né? Disputando espaço no Brasil. A gente tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que atende 68% da população brasileira de forma direta. O que é de forma direta? 68% da população brasileira não tem plano de saúde, não tem dinheiro para pagar. De forma direta é aquele que ficou doente e vai procurar o SUS, desde a vacina até a cirurgia. 3%, 3, está no SDD, outro sistema. Chama Sistema de Desembolso Direto, SDD, ou seja, particular. O cacau, no cash. Aquele que não usa o SUS, não tem plano de saúde, e quando precisa de pagar a saúde, ele paga em dinheiro. É o SDD. Nesse SDD só está 3% da população brasileira. E todo o resto, né, de 68 mais 3, 72, todos os 28% são usuários de plano de saúde e seguro de saúde. Aí entra Unimed, CACI, a GEAP, o que mais? Aqui em Cuiabá tem uns fortes, que tem a GEAP aqui é forte, Unimed, a maioria, mas Golden Cross, Sul América, tudo são planos de saúde, Bamerim, perdão, Bradesco, né? O Bamerim se fundiu, mas são planos ou seguros de saúde, tá certo? Então tem 3 sistemas de saúde vigentes no Brasil hoje. O SUS, 68%. A saúde suplementar, que é os planos de saúde, chama saúde suplementar, que é 28%. E o SDD, que é o particularzão, 3%. Depois que você for fisioterapeuta e abrir sua clínica, esse SDD vai ser seu sonho de consumo. Enquanto o SUS está pagando aí 8, 10 reais numa sessão, um plano de saúde está pagando 25, 30, o particular está 200, 300 reais numa sessão. Então vai ser seu sonho de consumo atender esses 3% STT. Ok, acabou a Constituição de 88. Nós garantimos no artigo 196 a 200 da nossa Constituição a criação do SUS. O SUS agora é realidade, está escrito em lei, tá certo? E encerra-se o Congresso Nacional Constituinte, a Constituição está pronta e vamos para o
para o território agora. Vamos implantar o SUS. Né? A Constituição fala que em 6 meses, então, se implante esse novo modelo. Que em 6 meses se implante esse novo modelo, que seja universal, integral, equânime, que esteja medicação gratuita, internação gratuita, que todo o sistema de saúde seja gratuito, né? Não é totalmente gratuito, na verdade a gente paga imposto para isso, mas que não se cobre do cidadão. E só que o SUS, depois da Constituição, escreveu lá, não está os hospitais prontos, não está as farmácias prontas, os laboratórios prontos, né, as policlínicas prontas, aí começa a implantar um sistema de saúde no Brasil. Todo mundo fala que o SUS não presta, mas o SUS não nasceu pronto, ele está em construção. Ou vocês entendiam que escreveu na Constituição, no outro dia já tinha centenas de hospitais prontos? Não. Isso aí é ano a ano. É verba por verba e vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, né? Por isso que se escreveu lá que o sistema tem que ser equânime. O que é equidade? Se não tem para todos, dê primeiro a quem mais necessita. Então, assim, enquanto o sistema de saúde não está totalmente implantado, se a demanda é maior do que a oferta, se tem mais gente precisando do que serviço oferecido, então tem que escolher os mais necessitados primeiro e os mais abastados por último, enquanto o sistema não abrange a todos. Bom, está escrito na Constituição que em 6 meses se implanta, passa 6 meses, não implanta nada. Passa-se 1 ano, não implanta nada. Passa-se 2 anos e não implanta nada. Nós estamos em 1990 e o SUS não foi implantado ainda. Mais uma vez, aquele movimento popular em saúde, aquelas pessoas que tinham no inconsciente coletivo que tinha que se reformar o sistema de saúde brasileiro, aquelas pessoas voltam para a rua, pressão, pressão, pressão. E no final de 1990, ou seja, 2 anos depois, era para 6 meses, 2 anos depois, então, é promulgada a Lei Orgânica da Saúde. O que é isso, professor? É que quando se escreve na Constituição 6 capítulos para implantar um novo sistema, nesses 6 capítulos não estava detalhadinho como é que tinha que ser esse sistema. É um sistema muito grande, com muitos artigos, com muitos detalhes, com muitas coisas para se resolver. Quem que vai cuidar da saúde no bairro? Quem que vai cuidar do hospital? Quem que vai cuidar do medicamento, da cirurgia, do transplante? Era muita coisa para se fazer. Quem que vai cuidar do SAMU? Quem que vai cuidar da vacinação? Quem que vai... É muita coisa que não cabe em 5 artigos da Constituição. Era preciso, então, uma lei que regulamentasse esses artigos. E pasmem vocês, a gente deve isso a um governo que sofreu muita pressão. Ele não era bonzinho, não, ele era muito ruim. Mas ele sofreu tanta pressão que, no dia 19 de setembro, semana retrasada, né? 19 de setembro de 1990, o presidente Fernando Collor de Mello promulga a Lei 8080. O número da lei é 8.080. E ela foi promulgada em 19 de setembro de 1990, Lei 8080. Essa lei já estava pronta, estava escrita, mas não estava promulgada, não estava valendo. O governo tinha que sancionar. Collor não sancionava, passou 2 anos e nada. Em setembro, final de 90 já, ele sanciona a lei. Então, quem sancionou a lei foi Collor de Mello. Recapitulando, o SUS foi idealizado em 1986 na 8ª Conferência Nacional de Saúde.
O SUS foi criado em 1988 na Constituição Federal de 88, nos seus capítulos 196 a 200, que cria o SUS. E o SUS foi regulamentado em 1990 com a Lei 8.080. Então, eu falei que o SUS tem muita história, então ele teve um momento que ele foi idealizado, depois ele foi criado, depois ele foi regulamentado. Ele foi idealizado na 8ª Conferência em 86, ele foi criado em 88 na Constituição Federal e ele foi regulamentado em 1990 com a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080. O Collor promulgou essa lei, mas o Collor fez muita coisa errada, né? Ele fez mais uma. Ele promulgou por pressão popular, não tinha escapatória, mas ele vetou 21 artigos dessa lei. Ele vetou. A Lei 8080 tem umas 20 páginas. Ele vetou os artigos que tratavam de financiamento e de controle social. O que é controle social? A lei dizia que quem ia controlar o SUS era o povo brasileiro, era o usuário do SUS. Não eram os políticos, mas eram os usuários do SUS. E tinha vários artigos da lei dizendo como é que seria isso. E o Collor vetou. Vetou os artigos que tratavam de financiamento e de controle social. O Collor disse assim, tudo bem, vou ceder à pressão, vou promulgar a lei, mas não vou pagar o custo e também não vou deixar o povo fazer papel de polícia aqui contra o governo. Então, vetou os artigos que tratava de financiamento e controle social. Sem financiamento não se faz nada, sem dinheiro não se faz nada. Então, o Movimento Popular de Saúde entendeu que depois de tanta luta, tanta trajetória, tantos percalços, ainda assim, o SUS não tinha sido instituído, porque sem dinheiro não ia implantar nada. E esse Movimento Popular em Saúde volta para a rua, volta para fazer pressão nos seus deputados, lá nas bases, lá nos municípios, lá nos estados. Esses deputados iam para Brasília com essa pressão na cabeça, pressionava o governo, Collor. E no último dia do ano, no dia 31 de dezembro do mesmo ano de 90, o Collor promulga a segunda Lei Orgânica da Saúde. Lei Orgânica é a lei que cria, né? Por isso que chama orgânica. Lei Orgânica da Saúde é a lei que cria o SUS, a Lei 8.080. Mas nós não temos só uma lei orgânica, a gente tem duas. A gente tem uma lei que trata só de financiamento e controle social. Ou seja, os artigos vetados pelo Collor na Lei 8.080 são restabelecidos numa nova lei chamada de número Lei 8.142 de 90. No dia 31 de dezembro de 90, então, o governo Collor promulga a segunda Lei Orgânica da Saúde, lei de número 8.142. Agora a gente tem duas leis orgânicas da saúde. Uma que trata todos os assuntos e outra que só trata de financiamento e controle social. A Lei 8.142 só tem 2 páginas. Só trata de 2 assuntos. Enquanto a Lei 8.080 tem dezenas de páginas, que cuida de toda a organização do SUS. Como é que tem que ser o financiamento, como que o município vai pagar, o Estado vai pagar, a União vai pagar, como que é a atenção primária, como que é a secundária, está tudo escrito lá. Pronto. Agora o SUS, final dos anos 90, o SUS está idealizado, criado e regulamentado. Então, perfeito. Não tem mais nada que impeça, né? O SUS vai para a rua. E não deu certo. No primeiro momento, o SUS foi um desastre. Todo mundo foi incorporado, todo mundo agora tinha direito à saúde, 120 milhões, 140, 150 milhões de brasileiros.
mas não tinha hospital para todo mundo, não tinha remédio para todo mundo, não tinha médico para todo mundo, não tinha fisioterapeuta para todo mundo, não tinha psicólogo para todo mundo, e incorporou do dia para a noite milhões de brasileiros para o mesmo sistema, para a mesma estrutura, para o mesmo número de hospitais, de profissionais, de medicamento, continuou o mesmo, mas se incorporou milhões de pessoas no sistema. O sistema não dava conta. Não dava conta. Imagina quantos fisioterapeutas tinha em 1990. E quantas pessoas não precisavam de fisioterapia. A gente viu que o SUS não ia dar certo. Do jeito que estava, amarrotando os hospitais. Todo dia chegava milhares de doentes nas portas dos hospitais. Os hospitais se enchendo os corredores. Não tinha capacidade para atender todo mundo. Aí a gente lembra de Alma Ata. O que dizia Alma Ata? Enquanto os povos do mundo não investirem todos os esforços, energia, dinheiro, pesquisa, profissionais de saúde, recursos humanos, na atenção primária, os problemas de saúde não se resolverão. Em 1991, a gente implanta o PACS, Programa de Agente Comunitário de Saúde. Pela primeira vez, a gente tinha um profissional de saúde que não estava nem no ambulatório, nem no hospital. Pela primeira vez, agora a gente tinha um profissional de saúde que estava no bairro, na comunidade. Um agente comunitário de saúde é responsável por 700 pessoas. E ele tem que ser morador, ele tem que ser um daquelas 700. Ele tem que morar naquele bairro que ele vai cuidar, porque ele conhece a realidade ali. Ele conhece quem é doente, ele conhece quem é maconheiro, ele conhece quem tem hipertensão, quem está grávida, quem é idoso, quem tem hanseníase, quem tem tuberculose, quem é deficiente. Ele conhece todo mundo. Ele é vizinho. Então a gente primeiro implanta o PACS. Todo o Brasil tinha PACS. Agente comunitário transitando no bairro, levando os pacientes, fazendo prevenção e promoção de saúde. Isso deu tão certo, mas tão certo, que a mortalidade infantil, sobretudo no Nordeste brasileiro, sofre um impacto tremendo. Os indicadores de saúde, de adoecimento, sofrem um impacto tremendo. A saúde no Brasil, pela primeira vez, dá resposta extremamente satisfatória. O programa de agente comunitário deu tão certo que 3 anos depois, em 1994, a gente implanta o Programa de Saúde da Família, que é, além do agente comunitário, juntar um médico e um enfermeiro. Aí, e construir lá naquela comunidade uma unidade de saúde, um postinho, chamado UBS, Unidade Básica de Saúde. Aí esse programa é fortalecido, otimizado, e o resultado é extraordinário. As pessoas agora não chegavam na porta do hospital já doente, morrendo. Por quê? Porque ela tinha o remédio para hipertensão lá na porta, o remédio para diabetes ali na porta, o médico para consultar e controlar a doença dela ali na porta, o enfermeiro para orientar, o agente comunitário para orientar, para fazer as ações, os procedimentos dele. Então as pessoas passam a ser tratadas ali, na própria comunidade, como uma unidade básica, uma unidade que não oferta exame. Unidade é básica, só tem serviços básicos. E com esses serviços básicos se resolve 85% dos problemas de saúde do Brasil. Se resolve na atenção primária, ali naquele postinho, ali com aquele médico, com aquele enfermeiro e com aqueles agentes comunitários. Repito, o programa de saúde da família, instalado lá dentro da comunidade, lá na periferia,
com um médico, um enfermeiro e 6 agentes comunitários na equipe, é capaz de resolver 85% dos problemas de saúde daquela população. Parou de chegar aquele monte de gente na porta do hospital em fase terminal. Parou não, né? Diminuiu, porque, como eu falo, é um processo. Quem dera a gente ter todos os bairros com PSF, nós não temos. O avanço é lento. Então, a gente cria esse programa, fortalecendo a atenção primária, a atenção básica, levando a saúde pertinho da população, sendo a porta de entrada do sistema de saúde ao PSF, ou seja, o paciente entra por ali. Se ele está lá no hospital internado, é porque ele entrou por ali, o médico do PSF é que encaminhou ele para o hospital. Né? E encerrando nossa aula, essa semana tivemos uma notícia maravilhosa, uma notícia que a gente lutou, que a gente palestrou, que a gente escreveu documento. Nos últimos 15 anos a gente está com essa bandeira, lutando por isso. Onde a gente tem ido, a gente tem falado disso. Só eu fui supervisor de estágio para fisioterapeuta lá no PSF por 16 anos. Durante 16 anos eu fui supervisor de estágio para fisioterapeuta no PSF. Formei muitos fisioterapeutas dentro da comunidade, fazendo prevenção e promoção de saúde. Só que a gente ouviu o tempo todo: mas fisioterapeuta não faz parte do PSF. Para que a gente está levando aluno para o bairro se na equipe só precisa do médico, do enfermeiro, do odontólogo e do agente comunitário? Fisioterapeuta não tem aqui. E é lógico que não tem, vocês sabem que não tem. Fisioterapeuta é na policlínica, é na UPA, é no centro de reabilitação. Mas lá no bairro, não tem fisioterapeuta. PSF não. E essa semana a gente teve a aprovação pelo Congresso Nacional da inserção do fisioterapeuta no programa da saúde da família. A gente está radiante, a gente está em festa, a gente tem muitos motivos para comemorar. Sabe quantas equipes de saúde da família tem no Brasil? 45 mil equipes. O que eu estou dizendo é que essa semana abriu-se 45 mil novos postos de trabalho para fisioterapeuta. Porém, tem sempre que ter um porém. Quando o Congresso Nacional aprova, a partir das suas comissões, aprova uma lei, o presidente tem que sancionar e fazer valer a lei, ou ele pode vetar, e a lei não vale. A lei está pronta e aprovada. Está na mão do presidente para ser vetado ou promulgada. O que ele vai fazer a gente não sabe. Eu, pessoalmente, fico muito com o pé atrás, porque pode alegar que a gente está em crise, que falta dinheiro, que, como sempre, a saúde não é prioridade. Mas, o que é fato? Mesmo que ele não promulgue, a lei foi aprovada. Então, se não promulgar agora, a gente volta para a pressão, a gente volta para a nossa bandeira de luta. Né? Eu costumo falar que os fisioterapeutas de hoje estão construindo o amanhã. Amanhã vocês chegam nesse mercado. Vocês vai ter uma responsabilidade de outras lutas. Algumas nós vamos conseguir, outras não.
E cada geração de fisioterapeutas vai ter que forjar suas próprias lutas, né, se quiser um avanço político profissional. Encerro nossa aula de reforma sanitária brasileira. Aula disponível. Beijo no coração. Boa semana. Só reforçando, essa aula é do dia 1º de outubro de 2021. Abraço a todos, se cuidem.